outra amiga minha, a gente fala muito que as pessoas com deficiência são os filhos da mãe, porque na maioria das vezes que nascem deficientes, o pai, a figura masculina abandona e quem fica cuidando é a mãe. Por isso, filhos da mãe. E comigo não foi diferente. Então, Dona Maria das Neves está lá em Natal, 73 anos, mulher com um exemplo fantástico, né, Renato? E, cara, e por que minha grande ídola? Porque ela poderia estar fazendo qualquer coisa com aqueles 5 filhos. Poderia estar abandonando, poderia estar colocando no orfanato, poderia não estar dando atenção, mas ela chegou e criou aqueles 5 filhos e, para mim também, ela é a mulher mais inteligente do mundo. E ela só estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Então, teoricamente, não seria tão inteligente. Mas, para mim, é. Por quê? Porque eu sou a única pessoa que tem uma deficiência na família. Mas, em nenhum momento, ela me tratou como coitadinho. Em nenhum momento, ela me tratou como incapaz. Então, se eu tinha que ficar de castigo, se eu tinha que levar palmadas, se eu tinha que lavar louça, ela ia lá e me falava. E muitas vezes, as maiores lições, Renato, que ela me colocou na vida, muitas vezes foi muito mais pela atitude. E a principal é que eu aprendi que eu não tenho que conseguir meus objetivos pela deficiência, mas sim pela minha capacidade. Perfeito. E aí eu quero saber, você falou que ia me explicar, Renato de Paula, Ubuntu. Perfeito, me fala aí cara. por quê, cara, me fala esse significado. Cara, essa história, eu passei parte da minha vida na Europa e a galera adorava filosofia. E filosofia, tinha um alemão comigo que tirava muita onda, que filosofia se faz em alemão, em latim. Eu falei, pô, cara, é um negão aqui, fiquei quietinho, né? De repente eu fui pesquisar sobre filosofia. E como quase tudo na vida, nasceu na África. A filosofia Ubuntu é uma das primeiras filosofias que se tem por entendimento e quer dizer, sou porque nós somos. É uma mentalidade do povo chamado Bento, que eles entendem que não há porquê viver em sociedade numa forma apenas competitiva e sim colaborativa. E que nós somos uma teia, onde qualquer parte dessa teia modifica o todo. Então a sua dor, Clodoaldo, é a minha dor, me importa. E a minha alegria é a sua alegria. Cara, a tua chegada aqui foi o Ubuntu, velho. Tu chegou, mudou todo mundo que tava aqui. Porque a sua energia me afeta diretamente. Então o Ubuntu é isso. Tem uma frase do Desmond Tutu, ou melhor, uma explicação dele, que uma americana chegou num lugar mais tribal, que é onde a filosofia é bem enraizada, e falou assim, vou ensinar esses caras a serem competitivos. E botou a galera pra competir, tipo assim, sai daqui até aquela árvore, quem chegar primeiro ganha esse chocolate. Ensinou, já, alguém ganhou, sentou, abriu o pacote de chocolate, deu um pedaço pra cada um. Ela falou, ué, mas é só teu, você pode... Oh, por que só meu? Sim. Não faz sentido ser só meu. E aí veio a história do Ubuntu pra minha vida, porque não faz sentido ser só eu, tem que ser nós. E pegando esse gancho, Renatão, intimidade é fogo, né? Já Renatão, meu amigo, teu maior prazer, você falando, né, dessa que a gente tem que compartilhar, que a gente tem que ter empatia. E eu fico muito feliz de ter ganhado todas as medalhas, ter colocado fogo no Maracanã, como eu gosto de falar, que eu fui escolhido para poder acender a pira dos Jogos Rio 2016 e foi algo maravilhoso, algo bonito no Maracanã, né? Então, quando eu chego, as pessoas veem o Clodoaldo, o campeão, mas o mais legal de tudo isso é porque depois eles passam a conhecer o Clodoaldo pessoa. Sim. E aí... isso é a maior alegria, porque não tem nada pior do que você chegar em um ambiente e as pessoas não quererem você ali perto. E você deu esse relato, né? Quando eu cheguei, né, a gente falando alegre, eu me contradizendo, demorando para falar algumas coisas, né? Mas isso é que é o legal e essa minha oportunidade de poder chegar e as pessoas conhecerem a pessoa Clodoaldo Silva, isso é o que me deixa mais feliz e a deficiência eles nem enxergam, verdade, Renato. E é engraçado, eu jogava bola, né? Uhum. E eu era o goleiro da equipe.
né? Mas eu contei uma história aqui nos bastidores, mas essa já é outra para eu chegar naquela, né? E aí, eu jogava futebol com a galera e é engraçado. E você sabe que todo grande goleiro, né? Os melhores goleiros do mundo já tomaram frango. Quem nunca tomou frango, né, Renatão? E aí eu era o goleiro e às vezes eu tomava esses certos frangos, né? E a galera da minha equipe chegava pra mim, Clodoaldo, seu filho disso, seu filho daquilo. O pessoal ficava bravo comigo e eu ficava feliz. E aí você fica imaginando, caramba, o pessoal te xingava e você fica feliz por quê? Cara, porque eles viam o Clodoaldo ali que poderia pegar aquela bola. Perfeito. Você via a sua capacidade. Que você via tinha capacidade e não fez. Isso aí. Merece o xingamento. Por isso eu ficava feliz, eu ficava Muito alegre, bom, sorriso muito de bom. boca a boca, né? Entendi. E aí, pegando esse outro gancho, muitos acham, né? Nossa audiência qualificada acha que o Clodoaldo Silva, cheio de medalhas, acha que a primeira medalha foi na natação. Mas, na realidade, foi no futebol. Lá em 1994, teve um torneio entre classes e a minha equipe foi participar, a minha classe, e eu era o goleiro, né? Como já falei, o goleiro. E aí eu ficava embaixo das traves com a muleta. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo. Sempre tomava o gol. E acabou o campeonato, acabou o torneio. E a minha equipe saiu na sexta posição e todos nós ganhamos a medalha de honra ao mérito. Mas vou falar para você, Renato, e nossos telespectadores, um segredinho só nosso, que a gente só saiu na sexta colocação porque só tem 6 times jogando. Mas medalha é medalha. Irmão, o último é quem não foi. O último é quem desistiu, é quem não teve coragem de competir. Então tá certíssimo. Curtiu a medalha. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e ele me perguntou, né? Eu trabalho aqui num shopping. Não é shopping, é um prédio lindo chamado CEO aqui na Barra da Tijuca, né? E ele é americano. E ele veio pra mim e me perguntou, Renato, ele é negro. Ele trabalha como médicos brasileiros negros para ir para os Estados Unidos. Ele falou, como é que é você ser o único negro aqui que não era o porteiro ou quem estava te servindo? Eu falei pra ele, eu nunca reparei. Porque a coisa não vem... meus pais também me ensinaram a não reparar isso ou minimizar isso. Ele me olhou e falou assim, isso também é uma forma de luta. Ou seja, há várias formas de lutar. Há formas de lutar você dando muita importância para isso. Sim. Ou simplesmente seguindo a vida. Qual foi a sua estratégia? Seguir a vida, né? E volto a falar novamente em Dona Maria das Neves. É claro que, embora a gente seja muito feliz, alegre, bem-humorado, mas a gente tem aqueles dias que não está tão bem, algumas coisas te abatem, né? E comigo não foi diferente, né? E aí, às vezes que eu chegava em casa triste, né, porque não tinha entrado no time de futebol, naquela escolha, ou aconteceu alguma coisa, minha mãe me perguntava o que tinha acontecido, eu falava para ela e ela falava para mim, meu filho, não importa o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas acham. Se você quer fazer, vai lá e faz. Se você não conseguir, continua tentando. E essa lição, Renato, Já era treinadora de algum esporte? Pois é, treinadora da vida. Por isso eu tenho ela como minha grande ídola. Treinadora da vida. E, cara, porque eu sofri pouco preconceito e discriminação na minha vida inteira. Porque é o que você contou, né? Veio essa pergunta para você e você falou, eu nunca percebi. E comigo também, eu via meus amigos fazendo, correndo, jogando bola, fazendo o que tinha que fazer, e eu fazia também. Só que eu não fazia do seu jeito, eu não fazia do jeito do outro, eu fazia da minha forma. Eu fazia como eu conseguia fazer. E no início, às vezes, tem um preconceito, mas quando eles veem que você está fazendo, que Vamos você está pra se cima. esforçando, aí as pessoas desse preconceito passam por admiração. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. Perfeito. Com esse novo desafio
Eu quero ser essa pessoa agregadora. Ótimo. E eu sei que vou contar com você para que a gente possa, junto, unir todas as pessoas com deficiência para que a gente possa ter mais representatividade. E aí, tem muitas pessoas que estão em casa e podem falar: ah, Clodoaldo, então... porque isso já chegou para mim, né? Algumas ideias. Ah, Clodoaldo, vamos lançar pessoas com deficiência em cargos para poder estar nos representando. Eu acho que tem que ter pessoas com deficiência, mas essas pessoas com deficiência têm que estar capacitadas, Perfeito. eles têm que investirem no seu futuro, em treinamentos, porque se a gente coloca pessoas que não estão aptas, aí acaba realmente dificultando a nossa representatividade. Então eu sou a favor que possamos ter pessoas com deficiência em todo tipo de cargo, corporativo, político ou qualquer outro, mas que invistam na sua carreira para poder representar bem. É a deficiência da cidade, da rua, do ônibus, da escola. Quem é deficiente é o meio. O meio. Isso aí, pegando esse gancho no nosso segmento, e você sabe bem disso, nós temos duas grandes frases. A primeira é nada sobre nós sem nós. Perfeito. E a segunda é justamente, não é o Clodoaldo Silva que é deficiente. Deficiente é o meio. Deficiente é o local que não proporciona acessibilidade para o Clodoaldo, para a pessoa com deficiência visual, para a pessoa com a baixa estrutura, né? Baixa estatura. Então, nós ainda temos essas dificuldades para poder se resolver, mas os movimentos sociais da pessoa com deficiência, eles vêm com seu espaço se reivindicando, se melhorou muito, mas ainda falta muito a fazer, né? E outras perguntas, né, que muitas pessoas faziam para mim, Renato, chegavam para mim e falavam: Clodoaldo, se você um dia for presidente ou você tiver alguma força, tá vendo? Já quero me colocar no teu lugar. Não, se você tivesse alguma força para fazer alguma lei, você faria que lei? E eu falo para eles: cara, o nosso Brasil, o nosso país é um que tem a Constituição voltado para pessoas com deficiência mais estruturada do mundo. Verdade. A gente não precisa mais de leis. A gente precisa que elas possam ser cumpridas, que elas possam ser fiscalizadas. E é engraçado que em 2004, né, quando houve o boom, né, o seu podcast Renato de Paulo Ubuntu, e em 2004, quando houve o boom do esporte paralímpico aqui no Brasil, aconteceu em Atenas, o Brasil ganhou 14 medalhas de ouro e só ali eu saí com 6 ouros e 1 prata. E naquele mesmo ano, Renato, foi sancionada uma lei para pessoa com deficiência, e aquela lei falava, de 2004 para cá, para frente, todas as edificações que forem construídas, obrigatoriamente tem que ter acessibilidade. As anteriores, a gente tenta fazer acessibilidade. Só que, infelizmente, ainda não há a fiscalização, não há a punição, né? E eu costumo dizer que, infelizmente, às vezes, para se cumprir uma lei, a gente tem que punir. E o grande exemplo que eu faço é o cinto de segurança. O cinto de segurança virou cultura. Hoje você entra no carro, a primeira coisa, até sem pensar, você chega e põe. Mas quando começou, tinha multa, tinha punição. É isso. E aí eu peguei esse gancho. Você viu quais modalidades e você de olhar de telespectador, né? Eu sei que o podcast Renato de Paulo Ubuntu é teu, mas eu gosto de saber, cara. Eu tava nadando, tava ali concentrado, e você? Tava no Parque Olímpico ali assistindo? Cara, eu não conseguia. Eu assisti natação, assisti tênis, assisti basquete, mas eu não conseguia completar jogos, porque eu ficava tão empolgado, eu queria ver vários, porque as arenas tinham várias competições ao mesmo tempo. Isso. Eu vi um pouco de cada, eu queria ver outro. E hoje eu já fui até numa Special Olympics, né? Para neurodivergências e
é tão linda quanto, porque é o esporte. Depois que você entende o que é esporte, quem tá fazendo é um mero detalhe. Isso. Eu falo isso como alguém que já foi da diretoria do futebol em cadeira de rodas, né? Que você vê a pessoa fora daquele momento, pode ter até um olhar capacitista, mas quando ela bota o bumbum de novo numa cadeira pra jogar bola, meu amigo, ali é só gol, é xingar juiz, Sim. Então eu só via como performance. Eu queria ver as várias performances. E pra cá, pro Renato aqui, é muito mais legal ver um tênis de mesa PCD. Sim. Pessoa com deficiência. É muito mais legal ver alguém nadando com aquelas expectativas de falar assim, ele não vai conseguir, o cara arrebentar. Sim. Eu achava que a medalha de ouro de vocês tinha que ser ter mais ouro. Isso. Eu também. Eu estaria feito. Como entretenimento é muito mais legal. Não, e se tivesse mais ouro, tu acha que eu estaria trabalhando na vice-presidência? Eu estava no Caribe. Eu estava. Você ama o que faz. Verdade, mas eu tinha que soltar essa piadinha. Maracanã lotado. E naquele momento, 7 de setembro de 2016, estavam ali os condutores dentro do Maracanã. Antônio Delfino, Adria Santos, Márcia Mausá e eu era o quarto. Fera, né? Só fera. Os 3 anteriores, ex-atletas do atletismo. E aí conduziram, chegou até mim. E aí eu fui até a pira, né? E o mais legal da pira, Renato, é que eu chego num determinado momento da minha caminhada e entre mim e a pira tem degraus. Perfeito. Gente, vai pro YouTube ver, mas descreve aí que a cena é linda. E aí eu fico de frente para as escadas com a pira lá em cima. Eu já sabia o que ia acontecer, mas ninguém do Maracanã e o mundo que estava vendo aquela cena não sabia. E por alguns segundos eu fiquei parado, né? Clodoaldo Silva, um belo ator. A Globo tem que me contratar, galera. Eu já contratei, o Estado já contratou. Isso aí, já tô aqui, já. Então, fiquei ali por alguns segundos com aquela cara, caramba, como é que eu vou chegar até a pira? Né? E peguei os braços, coloquei assim, e agora, como eu chego? E de repente, abriu-se rampas dentro dos degraus e eu subi as rampas e acendi a pira. Né? E qual que foi a mensagem que os Jogos Paralímpicos passou? Que pode haver degraus, pode haver escadas, podem, mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar. Então, foi fantástico. E até hoje eu não acredito que eu pude participar desse momento, né?